Quando imaginamos como era a vida no Egito Antigo, logo pensamos em Cleópatra, nos faraós e toda a fartura naquela época, pois afinal de contas, os egípcios eram uma civilização à frente do seu tempo. Mas nem tudo era glamour. Existem fatos que nos dias de hoje consideramos bem nojentos. Isso é o que veremos no vídeo de hoje no Mistérios Universais. Piolhos. A maior parte das pessoas raspava as cabeças no Egito Antigo. Temos conhecimento disso a partir de desenhos de registros escritos por pessoas de outros países que observavam as escolhas de moda dos egípcios. Pesquisadores acham que essa tal escolha não era tanto por estilo. A razão pode ser piolhos. Por todo o Egito Antigo, os piolhos estavam presentes. Os túmulos dos governantes egípcios, por exemplo, eram infestados. Apesar deles possuírem remédios, a maioria provavelmente não funcionava e não valia a pena. Com isso, os egípcios preferiam simplesmente raspar o cabelo. Normalmente, as mulheres usavam perucas, enquanto os homens podiam ou não usá-las. Homens podiam mostrar suas partes íntimas para as mulheres regularmente. O historiador grego Heródoto escreveu sobre homens reunindo suas famílias em barcos e navegando em direção à cidade de Bubastis para a cerimônia religiosa egípcia. Apesar de ser profundamente espiritual e sagrada, a cerimônia não impediu os homens de mostrar suas partes íntimas para as mulheres no caminho. Ainda de acordo com Heródoto, os homens zombavam das mulheres e puxavam para cima suas vestes, conforme passavam pela cidade. Contudo, ainda não é possível determinar se isso era algo que os antigos egípcios sempre faziam. Sangramento masculino. A esquistossomose infectava quase todos os habitantes do Egito Antigo. A doença causa, entre outros sintomas, a aparição de sangue na urina. Os sintomas eram tão comuns entre a população que os egípcios não percebiam que era um efeito da doença. Por conta da alta frequência da infecção, os egípcios acreditavam que, assim como as mulheres, os homens também estavam menstruando. Para piorar, o hábito era visto até mesmo como saudável, como um sinal de fertilidade masculina. Os corpos das mulheres bonitas eram deixados para apodrecer após a morte, a fim de evitar necrofilia. Quando um homem morria no Egito Antigo, era embalsamado imediatamente. Contudo, com as mulheres eram diferentes. Por lei, as belas e poderosas não eram enviadas para embalsamadores, até que tivessem deteriorado durante 3 ou 4 dias. Isso acontecia para desencorajar os embalsamadores de cometer necrofilia. De acordo com uma lenda, um embalsamador deixado para mumificar o corpo de uma mulher da realeza foi pego no ato por um colega de trabalho. Depois desse acontecimento, os egípcios determinaram que seria diferente. Tutancâmon foi enterrado ereto. Apesar dos tesouros e riquezas encontrados, existe um detalhe sobre a descoberta da tumba do faraó Tutancâmon, que não é muito conhecido. A múmia tinha uma ereção. O membro ereto e outras anomalias do enterro de Tutancâmon provavelmente não foram acidentes durante o embalsamento. Um estudo sugeriu que foram tentativas propositais de fazer o faraó parecer com Osíris, o deus do submundo, da forma mais literal possível. Apesar disso, ninguém sabe explicar se isso realmente motivou a decisão e por que ela aconteceu, já que Tutancâmon foi o único faraó encontrado com essa peculiaridade. Tratamento por cegueira. Os egípcios tratavam a cegueira derramando o olho de porco espremido no ouvido do paciente, o que certamente não deveria ser uma experiência agradável. O nojento controle de natalidade egípcio. As mulheres do Egito Antigo tinham algumas opções para o controle de natalidade. Alguns incluíam diferentes misturas de contraceptivos. Alguns dos mais agradáveis envolviam mel, e alguns dos mais nojentos envolviam fezes de crocodilo. A mistura tinha que ser colocada dentro das mulheres.
Os homens também podiam usar contraceptivos. Um deles envolvia esfregar suco de cebola em suas partes íntimas. Os egípcios tinham testes bizarros de fertilidade. Os antigos egípcios tinham maneiras bem peculiares de testar fertilidade e gravidez. Por exemplo, os médicos podiam colocar um dente de alho ou uma cebola dentro do órgão reprodutor da mulher. Na manhã do dia seguinte, examinava a sua respiração. Eles acreditavam que todos os orifícios no corpo de uma mulher tinham uma conexão. Se pudessem sentir o cheiro do alho, eles achavam que os tubos da mulher estavam limpos e ela era fértil. Os egípcios tomavam bastante laxante. Devido ao excesso de comida, os egípcios da realeza eram muito acima do peso. Mas eles não mediam os esforços para emagrecer, pois na tentativa de eliminar a gordura do corpo, era prática comum tomar uma mistura feita de óleo de rícino que atuava como laxante. Além de ser utilizada para perda de peso, o ingrediente também era frequentemente utilizado como remédio para tratamento de várias outras doenças, pois o povo via a diarreia como uma forma de expulsar os problemas do corpo. Porém, isso foi antes de existir sistema de encanação. Então, os banheiros da época não deveriam ser nada agradáveis. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. E até o próximo vídeo do Mistérios Universais.